Então, eu sou padre Nadai. No mês de janeiro do próximo ano, estou fazendo 60 anos de padre. Uma longa jornada. Sempre tive, claro, como cristão que procuro ser, ter presente uma preocupação e, quanto possível, uma ação também na linha da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Eu gostaria de resgatar um pouquinho a história do exercício da prática da caridade na vida da própria Igreja. Se nós vamos lá atrás, no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a gente já encontra que os cristãos eram assíduos na oração, na doutrina dos apóstolos e na fração do pão, na partilha do pão. E quando eles celebravam a Eucaristia, eles levavam muitos pães, muita comida. O que era usado na Eucaristia, era usado na Eucaristia, sobretudo o pão. O que sobrava era distribuído para os pobres. Todo o restante era levado para os pobres. Até havia esse costume de se levar mais para depois levar para os pobres. Inclusive isso hoje, às vezes, a gente faz nas celebrações de missas, o momento das ofertas, não só do dinheiro, mas também de alimentos, gêneros alimentícios e outros que vicentinos e outras entidades de caridade redistribuem. Então eu diria que onde existe uma autêntica comunidade cristã, historicamente ali existiu uma atividade de caridade. Historicamente a gente sabe, por exemplo, que os primeiros hospitais surgiram junto às igrejas, né? Ou por meio de congregações religiosas. Lembro-me de São Camilo de Leles. Hospitais, assim como também o cuidado com os pobres, o cuidado com os doentes, né? E até mesmo atividades culturais estavam ligadas à igreja. As primeiras universidades também nascem junto a instituições de igreja. Isso para dizer que se existe uma comunidade cristã autêntica, verdadeiramente discípula de Jesus, ali vai existir uma ação de caridade, mais organizada, menos organizada. Em se falando da Caritas, eu procurei ler um pouquinho desses dias sobre isso, e eu fui ver que já em 1897, existiu na Alemanha, na cidade de Friburgo, uma entidade, junto a uma igreja católica, chamada Caritas, que depois foi se expandindo para a Suíça, para os Estados Unidos, sempre com o nome de Caritas, Caritas Católica ou nome semelhante, mas sempre Caritas. Então, em 1950, o cardeal Montini, que era secretário de Estado do Papa Pio XII, ele procurou organizar um primeiro encontro desses vários núcleos de Caritas que estavam dispersos em vários países, né? E essa foi a primeira, vamos dizer, semente de uma Caritas internacional, que será instituída definitivamente em 1954. Né? Então, a Helene, na fala dela, ela fez referência que esses movimentos de Caritas também surgiram já depois da Primeira Guerra Mundial e teve grande desenvolvimento depois da Segunda Guerra Mundial, que era para atender as vítimas, migrantes, refugiados. Né? Então, eu acho que é bom a gente ter esse recorte histórico, esse resgate histórico da Caritas nas suas origens, que evidentemente tem uma raiz lá no próprio Evangelho. Chegando aqui na Caritas da nossa Diocese de Campinas, na década de 60, lá onde hoje são as faculdades franciscanas
na Swift, já existia um primeiro núcleo de Cáritas. O diretor, vamos dizer assim, o responsável era Monsenhor Bruno Nardini. E havia uma assistente social chamada Marina Sena, assistente social. E naquela época, o trabalho feito, década de 60, eu estou falando, início dos anos 60, havia uma distribuição de alimentos que vinham dos Estados Unidos, em grande parte, além de doações também do nosso próprio país, fruto da chamada Aliança para o Progresso. Havia, com a presidência de Kennedy, né, uma doação para a América Latina. E chegava no Brasil muitos alimentos, né, de diversos tipos, e eram redistribuídos para instituições da igreja, vicentinos, creches, escolas, etc., né? Era famoso um queijo que eles mandavam, numas latas grandes assim, vermelhas. Não sei se era queijo de leite ou se era de soja ou de alguma outra coisa, mas era um queijo muito gostoso, que nós, inclusive, no seminário, comíamos este queijo, né? Então, aí tem um primeiro núcleo que existiu. A carta depois ficou desativado e a irmã Helene acabou de contar a história do renascimento da Cáritas, né? Pessoalmente, fazendo algumas pontuações naquilo que foi falado da história, quando ela fala dessa casa São Francisco, Amigos de São Francisco, a Paróquia Divino Salvador, onde eu já estava na época, contribuiu com uma quantia mensal durante muito tempo para ajudar lá na casa. E também havia alguns voluntários da paróquia que iam lá ajudar nesse trabalho de acolher as pessoas, né? Algumas vezes nós fizemos dentro da Igreja Divino Salvador exposições dos trabalhos da Cáritas, quase sempre ligado à temática da campanha da fraternidade. Então a equipe da campanha da fraternidade da Paróquia Divino Salvador ficava muito vinculado aos trabalhos da Cáritas e também aos temas da campanha, que geralmente tinha sempre alguma referência às questões sociais, né? Fome, imigrante e tal. Me lembro, por exemplo, que quando a Helene falava aqui daquela cooperativa de mulheres no satélite Íris, que houve uma campanha da fraternidade, eu acho que foi sobre o meio ambiente, que exatamente esses catadores são grandes beneficiários do meio ambiente, porque recolhe muita coisa que lá está. A arrecadação que a Paróquia Divino Salvador fez na campanha da fraternidade, nós demos lá para essa cooperativa, nós fomos lá, eu fui pessoalmente com algumas pessoas da campanha, levar um cheque da campanha da fraternidade para aquelas senhoras que trabalhavam, e eu vi todo esse trabalho da cooperativa. Assim como havia também uma outra cooperativa que fazia reciclagem, essa acho que não era da Cáritas, né? Mas era muito importante em Campinas, reciclagem de resíduos de construção de prédios. Quando você faz uma demolição, sobra muita coisa. Isso ia para lá, não sei se existe ainda, e nós demos uma ajuda também, mais de uma vez, para essa cooperativa. Então eu vejo que eu tenho uma certa vinculação com a Cáritas desde sempre, né? Em alguns momentos mais, outros momentos menos. Quando reformulamos lá todo o edifício Pio XII, sobre o que se fez também uma referência, nós procuramos realmente destinar um local. E a Helene não falou, destinamos vários móveis também para compor a sala da Cáritas, né? Que foi uma doação de uma senhora de Valinhos, e nós repassamos para a Cáritas um belo sofá, uma mesa com, não sei onde foi parar aquela mesa, com mosaicos, né? Assim, muito bonitos, azuis, armários também, né? Para compor o escritório da Cáritas, né? E eu gostaria também de lembrar que, como missão, a nossa Cáritas de Campinas está inserida nessa instituição maior, né? No Brasil e, né, na Cáritas Internacional, lá em Roma, né? A Cáritas
de Campinas, a nossa Caritas, ela tem como missão aquela que é a missão da Caritas nacional brasileira, testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da construção de uma sociedade justa, igualitária, plural, junto com as pessoas em situação de exclusão social. E eu me lembro também que o Papa Francisco, sempre que ele faz alguma fala para pessoas da Caritas ou encontros nacionais, que lá internacionais, ele fala que a Caritas é a presença cuidadora e amorosa da Igreja junto aos pobres, né? Uma presença amorosa e cuidadora junto aos pobres. Na evolução histórica da Caritas de Campinas, chega um momento em que alguns serviços que inicialmente eram prestados ali na primeira casa Amigos de São Francisco e Casa de Apoio Santa Clara, esses trabalhos, esses serviços foram exercidos, assumidos por outras instituições, inclusive pela prefeitura. Então, para não duplicar as atividades, partiu-se para a criação de casas mais assim estabelecidas. E a primeira foi a Casa Antônio Fernando, que já está com 13 anos, que acolhe moradores em situação de rua, por um período determinado de 6 meses a 1 ano, a partir de uma triagem que é feita com o Centro Pop, da população de rua da Prefeitura, assistentes sociais da Prefeitura e da própria Caritas, para que seja destinado, através dessa triagem, essas pessoas ou para os nossos abrigos de Caritas ou para outros abrigos que existem também na cidade, em parceria com a Prefeitura. Pois bem, então esses, no caso homens, vão até hoje para essa casa Antônio Fernando e lá eles ficam de 6 meses até 1 ano, eventualmente um pouco mais, um pouco menos, para um trabalho de resgate da sua dignidade pessoal, né? Eles chegam lá, muitas vezes sem documentos, sem trabalho, enfermos, e começam a construir um projeto de vida pessoal, com o apoio da assistente social, do psicólogo, da terapia ocupacional, dos educadores que estão lá, e a casa oferece toda uma estrutura de casa, né? Acolhimento, a moradia, refeições, todas as refeições diárias, e também a residência, moradia, e todo o apoio para eles fazerem uso, na medida da necessidade, dos equipamentos que a Prefeitura oferece, né? Posto de saúde, CAPES, e sempre aí com acompanhamento dos técnicos da casa, né? E, resumidamente falando, eu costumo dizer assim, que o nosso trabalho passa, primeiro, por um acolhimento. A pessoa está na rua, está sem casa, sem moradia, é acolhida. O segundo passo é uma proteção. Ele vai ser protegido e vai ser promovido através do resgate da sua própria dignidade. E eu ouço muito dos próprios moradores falando, né? Eu reconquistei aqui, eu ganhei uma nova autoestima pessoal. Agora eu me valorizo, conheço os meus direitos e também os meus deveres. E eles ali fazem um aprendizado de convivência, porque são 20 pessoas convivendo na mesma casa. É claro que eles saem diariamente para o trabalho, para
estudo, igreja, enfim, cada um tem a sua atividade diária e voltam para as refeições, voltam à noite, né? Sempre acompanhados por esses técnicos, né? Então, acolher, são acolhidos, são protegidos, são promovidos e também o fim último é lá que eles sejam integrados ou reintegrados na sociedade. Então nós temos 2 casas atualmente para homens, né? Masculinas, Casa Antônio Fernando a primeira, Casa Amigos de São Francisco, que tem a sua origem naquela primeira Casa São Francisco, Amigos de São Francisco, que também é masculina, e a Casa Santa Clara, que evoluiu, Casa de Apoio Santa Clara, que evoluiu para o que temos hoje, sobre a qual certamente a Terezinha vai falar mais, que acolhe mulheres que também estavam em situação de rua com as suas crianças, passando por essas fases do acolhimento, da proteção, da promoção, da integração e de todo o cuidado que essa mulher precisa com os seus filhos, né? Então, a escola e tudo isso. Há também uma questão emergencial que surgiu por ocasião da pandemia da Covid, né? Há 2 anos atrás, então, todos nós nos lembramos dessa pandemia que explodiu também na nossa cidade. E a prefeitura pediu à Caritas uma parceria para montarmos um abrigo que levou o nome de Abrigo Emergencial Santa Dulce, para acolher esses moradores que estavam em situação de rua, para protegê-los, em primeiro lugar, contra a Covid, a contaminação, né? Então ele teve um outro formato, mais de passagem, acolher por menos tempo, cuidar, enfim, aqueles itens de acolher e proteger são iguais, né? Era um abrigo emergencial, ali perto da Vicentina, e esse abrigo acolhia até 40 pessoas, 30 homens e 10 mulheres, e havia todos esses profissionais que nomeei antes, mais oficineiros, porque ali era um trabalho também de mantê-los no abrigo para que não voltassem à rua e fossem contaminados. Então ali já era um pouco diferenciado o trabalho. Havia uma enfermeira, porque surgia cada dia sintomas de Covid. Então nós tínhamos que recorrer aos cuidados que eram oferecidos pela rede pública. E quando se constatava mesmo que a pessoa estava com Covid, ela ia para um outro abrigo especializado para isso, que se chamava, na época, Zilda Arnes, né? E nós que fomos, vamos dizer assim, chamados para trabalhar por 6 meses, na esperança que 6 meses estava resolvido o problema da Covid, esse projeto foi sendo renovado, mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, e chegamos a 2 anos. Encerrado agora esse projeto, no dia 11 de outubro, estamos partindo para uma Santa Dulce continuada num novo formato. Já temos o aluguel da casa, já estamos treinando os funcionários que lá vão trabalhar. Ela não será igual às outras casas, ela terá um formato de mais passagem, de mais rápido. E estamos, vamos dizer assim, construindo esse projeto que deve ter início efetivamente nesse final de novembro. Olha, eu fico muito assim edificado, vamos dizer, pela dedicação das pessoas que trabalham na Caritas também, né? Porque é claro que ali é o trabalho profissional deles, da assistente social, do psicólogo, do coordenador, dos educadores, né? Hoje de manhã, D. João esteve nesse grupo que está sendo treinado lá no Pio XII, e ele disse uma coisa muito importante. Com esse trabalho, vocês vão ganhar o pão de vocês, como profissionais, mas ao mesmo tempo, vocês estão prestando um grande serviço evangélico,
de apoio humanitário a essas pessoas, né? Então sintam-se ao mesmo tempo se beneficiando como profissionais, mas ao mesmo tempo também prestando um grande serviço a essa população. Às vezes a gente não valoriza muito, mas assim, um sentimento que eu tenho, por exemplo, que me marcou muito os primeiros anos que eu estava na Caixa já como diretor, nós fizemos uma celebração de Natal lá no Divino, com todas as casas. Os moradores que quiseram ir foram. Uma celebração assim de confraternização. E nós pedimos, em dado momento, que o morador que quisesse, dissesse o que ele quer agradecer, o que ele quer oferecer a Deus através do menino Jesus nesse final de ano, né? E vários falaram, eu quero agradecer, e colocavam ali o bilhetinho com o endereço. Eu quero agradecer o meu endereço, porque hoje eu tenho um endereço, eu moro na rua tal, número tal. Porque é muito importante quando eu vou arrumar um emprego, ou fazer matrícula numa escola, vão perguntar onde você mora. Se eu falo, eu moro na rua, estou dispensado. Então, eu ter o endereço, rua tal, número tal, é muito importante. Outros apresentaram a carteira de trabalho, outro o remédio que ele está conseguindo, enfim, cada um apresentou um pouquinho a sua retribuição, a sua gratidão. Há um outro sentimento que eu tenho, assim, que me marca muito, até o Naibe sabe que às vezes eu falo desse assunto, né? Nós tivemos um morador na casa Antônio Fernando, um jovem morador chamado Diego, de 20 e poucos anos. Ele tem toda uma história muito dolorosa, porque ele foi adotado por uma família lá no Mato Grosso, a partir de uma creche. E viveu nessa família, cresceu, e quando ficou jovem, entrou nesse mundo da droga. Então, saiu da família, ou por iniciativa, ou porque a família também não quis mais, enfim, veio parar em Campinas, o Diego. E depois ele acabou caindo na rua, apesar de ter uma família adotiva lá no Mato Grosso, contraiu uma doença grave de câncer e já estava conosco no abrigo Antônio Fernando, e começou a ser tratado na Unicamp, ia e volta, mas sempre que ele podia, ele preferia ficar na casa do que no hospital. E foi muito interessante porque isso aconteceu alguns anos atrás, porque os próprios moradores da casa deram todo apoio para ele. Inclusive desocupando o quarto, que moravam 4 num quarto, ficando ele doente, mais um para cuidar dele à noite, né? E assim ele foi levando até morrer. Morreu conosco, na casa Antônio Fernando. E quando foi às exéquias, o momento que a gente vai fazer a oração de enterro e tal, foi lá em Paulínia, veio toda a família. Então eu fui para Paulínia, entrei no cemitério e vi lá aqueles boxes, né, chamemos assim, um com muita gente e outros vazios, e eu fui nos que estavam vazios, porque foi um morador de rua, está no vazio, como muitas vezes acontece. Mas me enganei redondamente, porque aquele cheio de coroas, cheio de gente, com canto, né, era do Diego, né? Porque a família veio, os moradores da rua onde ele morava foram, os nossos funcionários foram. Eu falei, olha como eu ainda estou com o preconceito de que ele resgatou a dignidade, ele teve uma morte digna, né? Que ele quase escolheu morrer assim naquela casa, né? Eu acho que esse é um fato, não é um fato, é um acontecimento, porque nunca vai passar. Marcou a mim, os funcionários, né? Esse jovem. Eu o atendi também no hospital, dei a unção para ele. Ele pediu que queria comer um iogurte, eu fui comprar um iogurte. São esses sentimentos assim de gratidão, né? Porque a gente tem a oportunidade de conviver
não só com os moradores, e eu convivo menos com os moradores, mas com os trabalhadores, né, que eles são muito dedicados, de modo geral, são muito dedicados.